Olá, queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente, poderosamente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero te convidar para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é herdeiro de todas as coisas. O texto bíblico está em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Deus, tendo falado em tempos passados, ora mais, ora menos, e de muitos modos aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ao qual constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem criou igualmente os mundos. O autor da carta aos Hebreus relata o comportamento de Deus em relação ao ser humano, o relacionamento de Deus desde a criação para com o ser humano criado sua imagem e semelhança. Deus nunca deixou de vir até nós. Deus nunca deixou de relacionar conosco, de falar conosco. Deus falou aos pais, ou seja, o povo do passado, através dos profetas. Os profetas de Deus traziam o recado para o seu povo, sendo que Deus mesmo foi o primeiro a falar com Adão lá no Éden. A palavra fala sobre as alianças de Deus através dos tempos com as pessoas. E aí a Bíblia diz que hoje, definitivamente, Deus falou através de Jesus, o qual estabeleceu uma aliança eterna de comunhão, de amor para conosco. Portanto, eu e você, nós somos pessoas de Deus e, portanto, alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Os líderes da igreja primitiva tinham Jesus em alta estima, em alta conta. Basta ler a história da igreja naquele tempo, de Atos dos Apóstolos, e as cartas de Paulo, também Tiago, Pedro, João e Judas. Só nos 4 primeiros versículos da Epístola aos Hebreus, cujo autor não se relata, Jesus é apresentado como herdeiro de todas as coisas, um instrumento pelo qual Deus fez o universo. Ou seja, todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, o qual combina com o início do Evangelho de João, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ou seja, João está falando que Cristo é Deus, o que combina maravilhosamente com a palavra de Paulo, de que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Por isso Jesus disse para Tomé: quem vê a mim, vê o Pai. O purificador dos pecados, aquele que assentou à direita da majestade nas alturas, depois de dar a sua vida por nós e vencer os poderes do mundo. Ele assentou-se à destra de Deus, de onde ele intercede por nós, tornando-se superior aos anjos. Entre a liderança e o rebanho cristão, não havia dúvida sobre o tamanho, não no sentido como se fosse uma estátua física, o tamanho de Jesus. Ele era, de fato, tudo o que dizia ser. É difícil escolher, meus queridos irmãos, a frase mais lapidada da Bíblia, a mais curta, a mais conclusiva, a mais ampla, a mais profunda, a mais assombrosa entre as declarações assinadas pelos apóstolos. Talvez a mais solene seja de João, no início do seu livro, do Evangelho. No princípio ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Talvez a mais bonita seja de Paulo, sobre Jesus, quando ele diz: é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, versículo 9. Em Jesus você pode confiar. Jesus herdou de Deus todas as coisas criadas, não só as da terra, como também as dos céus e as de todo o universo. Pertence ao Senhor Jesus. E Ele quer compartilhar conosco. Ele quer dividir a sua herança conosco. Portanto, olhe para Jesus,
Suas lutas podem ser muito grandes e duras, mas se você estiver em Cristo e confiar nele, você pode vencer. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e andou sobre as águas do mar da Galileia. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria dessa enfermidade, ela tocou em Jesus e teve a sua vida transformada e curada pelo poder de Jesus. A viúva de Naim tinha apenas um filho, era o único parente que ela tinha. O seu filho estava morto. E ao encontrar com Jesus, o jovem recebe um toque de Jesus e levanta do caixão e é devolvido à sua mãe. Por último, Lázaro estava morto há 4 dias na sepultura. E as Escrituras diz que Jesus chama Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu e foi ao encontro de Jesus. Não existe limite para Jesus operar. Não existe limite. A Bíblia diz que Cristo é Deus, e mesmo sendo Deus, ele desce das alturas dos céus e vem dar a sua vida, a vida dele, derramar o seu próprio sangue por mim e por você. Se Jesus, sendo Deus, ele se condiciona a um ser humano e vem a essa terra dar a sua vida por nós, o que ele não é capaz de fazer por você? Portanto, não desanime, levante a sua cabeça, erga os seus olhos para o céu e siga, olhe para Jesus, que certamente você vencerá suas lutas, as suas dificuldades, seja elas qual for. Amém? Oremos. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, Deus de todo poder e bondade, que um dia nos enviou Jesus pela bondade, graça e misericórdia, e que deu a sua vida por nós em uma cruz para que pudéssemos ser salvos. Obrigado, Senhor. Intercedemos pela família constituída desde o princípio. Intercedemos pela igreja do Senhor na terra que avança a cada dia. Nós intercedemos pelos enfermos e pelos que estão caídos, e pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Que ele seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.